Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém, queridos? Então nós vamos refletir especificamente no versículo 3, né? O Sermão do Monte aí, também conhecido como Sermão da Montanha, foram ensinamentos ali feitos por Jesus em um monte, né? Como o próprio nome já sugere, e que teve início ali no capítulo 5 de Mateus, né? Mateus capítulo 5, e vai até o final do capítulo 7. Até o final do capítulo 7. E nós queremos dar esse destaque aqui ao versículo 3, onde Jesus diz ali: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Querido, neste quesito de humildade, Jesus vai ser sempre o nosso maior exemplo. Jesus é o maior exemplo de quem foi realmente e verdadeiramente humilde. Ele próprio vai dizer lá em Mateus 11, 29 assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha só, ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendam comigo. Aprendam comigo. Eu sou manso. Eu também sou humilde. Humilde de coração. Humilde de espírito. E se vocês assim forem, vocês acharão descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Nós precisamos ser humildes. Inclusive lá em Filipenses 2, versículo 5 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Habita em você o mesmo sentimento que habita em Cristo, em Jesus? É o mesmo sentimento que você tem como cristão. Nós devemos ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Agora nós às vezes não somos verdadeiramente humildes, e nós vamos refletir sobre isso aqui. Os humildes de espírito, os humildes de coração, estes sim herdarão o reino dos céus. Estes que vão herdar o reino dos céus. Quem é que não vai herdar o reino dos céus? O contrário. Aquele que não é humilde, verdadeiramente humilde, que não é humilde de espírito. Os que não vão herdar o reino dos céus são os orgulhosos, os arrogantes, os soberbos. Aqueles que se acham alguma coisa aqui nesta vida. Esses não vão herdar o reino de Deus. Ainda que digam que são cristãos, ainda que digam que tem Jesus, e ainda que tenham entregue verdadeiramente um dia suas vidas para Jesus, mas se tornaram pessoas arrogantes, orgulhosas, soberbas, achando que são alguma coisa. E olha o que vai dizer lá em 1 Coríntios 1, versículo 28 e 29. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada quem? Aquelas que são, né? Aqueles que se acham, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Meu irmão, Deus quer sempre que sejamos humildes. E é sobre os humildes que Deus vai sempre conceder
derramar sobre a sua graça. 1 Pedro 5, versículo 5, vai dizer assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrocino o trato de uns para com os outros. Cingivos de toda humildade, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Olha só, aos humildes Deus concede a sua graça. Deus não concede a sua graça a quem é orgulhoso, a quem é soberbo, prepotente, aquele que se acha, né, alguma coisa. Não, sobre estes daí, ainda que digam que são cristãos, ainda que digam que tem Jesus, mas a graça de Deus não é derramada sobre a vida desses. Mas aos humildes Ele concede a sua graça. E quanto aos soberbos? A palavra de Deus está dizendo aqui que Ele resiste, né? 1 Pedro 5,5. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Então que sejamos humildes, meu irmão. Vamos deixar um pouco não, vamos deixar de tudo, né? A soberba de lado, o orgulho, a prepotência, querer se achar mais importante que os outros, querer se achar alguma coisa quando não somos nada. Nós temos que ser servos de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, nada mais do que isso. Romanos 12, versículo 16 diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. O mesmo sentimento uns para com os outros. E continua dizendo: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12, versículo 16 está dizendo isso aí. Que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Aquele que quer ser sábio aos seus próprios olhos já é um indicativo de que ele não é humilde, verdadeiramente humilde diante de Deus, porque ele quer ser sábio aos seus próprios olhos. Ele toma as decisões de acordo com o seu próprio conceito, a sua própria opinião, a sua própria sabedoria. Mas deixe de ser sábio aos seus próprios olhos e busque a sabedoria que vem de Deus. E você vai encontrar essa sabedoria de Deus na sua própria palavra, na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Seja orientado pela Bíblia em tudo que você deve fazer, em todas as suas decisões. Você vai ser sábio, mas não segundo seus próprios olhos, mas segundo a palavra de Deus, segundo os olhos de Deus. Agora, afinal de contas, querido, o que é ser humilde de espírito? O que é ser humilde de coração na prática? Na prática, o que é ser humilde de espírito? Nós sabemos que existem aqueles que são humildes de espírito, né? Realmente, humildes de coração, e também aqueles que são humildes de aparência. Sempre de aparência. Aqueles que sempre estão interessados em alguma coisa, faz tudo por interesse. Nós sabemos que existem esses também, os humildes de aparência. E como existem os humildes de espírito, verdadeiramente humilde. Agora, existem aqueles que mostram muitas vezes uma humildade, mas quando melhoram de vida, essa humildade desaparece. Quando são revestidos de um cargo, de um poder, alguma coisa do tipo, logo deixam de ser humildes, porque não era uma humildade de espírito, não era uma humildade de coração. Eram humildes de aparência. Aparente, uma humildade aparente. E aí, quando a vida muda, logo aquela humildade desaparece. Infelizmente, nós sabemos que existem muitas pessoas assim, que mostram ser uma coisa e quando mudam de vida, melhoram de vida, ou são revestidos, né, de algum cargo, algum poder, aquela humildade desaparece. Estes eram humildes, mas apenas de aparência, coisa que Deus não quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos humildes de espírito, humildes de coração. Jesus diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque estes herdarão o reino dos céus. Né? Jesus não está falando aqui desses que são humildes apenas de aparência. Não é desses que Jesus está falando. Está falando dos humildes de coração, os humildes de espírito. Esses realmente herdarão o reino de Deus. Mas o que é realmente ser humilde de espírito, ser humilde de coração?
Os humildes de espírito nós vamos ver que é os que alcançarão o reino de Deus e acharão também descanso para suas almas, né? Esses vão achar descanso para a sua alma. Esses vão entrar no reino de Deus. Você deseja ser um humilde de espírito, humilde de coração? A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que se ainda estamos vivos aqui, hoje, nesta terra, é por causa das infinitas misericórdias do Senhor, meu irmão. É a primeira coisa que você tem que fazer. Você quer ser humilde diante de Deus, verdadeiramente humilde de espírito, reconheça que se você está vivo hoje, é por causa das misericórdias do Senhor. Como está lá em Lamentações 3, 22 e 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É por causa das misericórdias do Senhor que eu estou aqui hoje e que você está aí também me ouvindo. O humilde de espírito também vai reconhecer que todas as coisas só são possíveis nessa vida através daquele que nos fortalece. Como disse Paulo lá em Filipenses 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O humilde de espírito, verdadeiramente humilde de coração, ele vai reconhecer que todas as coisas são possíveis, mas não pela força do seu próprio braço, não pela força do seu próprio punho. Você quer ser um humilde de espírito? Você quer ser um humilde de coração? Por exemplo, deixe de estar muitas vezes fazendo acepção de pessoas. Não faça acepção de pessoas. Trate todas as pessoas com igualdade. Trate as pessoas de igual para igual. Nós sabemos que infelizmente tem pessoas que tratam uns melhores do que os outros. E isso vai de acordo com cada interesse de cada um. E de acordo com o interesse daquela pessoa, ela vai tratar um melhor do que os outros. Mas seja uma pessoa humilde, uma pessoa que venha agradar o coração de Deus. Romanos 2, versículo 11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas. Tiago 2, versículo 1, também ele vai dizer assim a palavra de Deus: meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. No versículo 9, Tiago 2, versículo 9, diz: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, se você quer ser uma pessoa realmente humilde, e você acha que é humilde, vá se analisando. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Analise. Você tem sido verdadeiramente uma pessoa humilde? Porque, querido, ser humilde de espírito é você tratar o outro com respeito, independentemente da classe social, gênero, cor. O próprio Jesus vai dizer lá em Lucas 6,31 assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Assim como você quer que as outras pessoas façam a você, você deve fazer a mesma coisa com elas. É o que Jesus está dizendo. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Você tem tratado as pessoas como você gostaria de ser tratado? Imagine se você tratasse, ou se você fosse tratado como você trata as outras pessoas. Faça aí uma autoanálise. Você gostaria de ser tratado como você anda tratando as outras pessoas? Se você está tratando as pessoas bem, ótimo. Você gostaria de ser tratado assim. Mas imagine se você tem tratado as pessoas mal. E aí, você gostaria de ser tratado assim também? Você gostaria de ser tratado com educação? Se você gostaria de ser tratado com educação, então faça o mesmo. Você gostaria que as pessoas lhe dessem atenção, que as pessoas lhe ouvissem um pouco? Às vezes nós precisamos tanto nos desabafar, precisamos tanto de alguém para ouvir um pouquinho as nossas demandas. Não precisa muito tempo não, só um pouquinho. A gente só quer descarregar, aliviar um pouquinho aquilo que nós estamos sentindo. E por não encontrarmos ninguém à disposição, muitas pessoas têm que pagar psicólogos, muitas pessoas têm que procurar recursos na medicina, porque ninguém às vezes quer ouvir um ao outro. É bom ir ao psicólogo, são profissionais preparados, são pessoas preparadas para
lhe orientar, para lhe ajudar ali no seu problema. Mas às vezes, o problema é tão pequeno que às vezes você, conversando com uma pessoa amiga, e a pessoa lhe dando ali atenção, você se sentiria bem melhor e talvez até resolver esse problema. Deus poderia usar aquela pessoa ali para lhe ajudar. Mas às vezes temos dificuldade. E aí eu te pergunto, você gostaria que as pessoas lhe dessem atenção? Você tem dado esta atenção às pessoas? Então Jesus disse, olha, como nós queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer também a eles. Lucas 6,31. Faça o mesmo, meu irmão. Se você precisa de atenção, dê atenção. Gaste ali 5 minutinhos com a pessoa, 10 minutinhos se for o caso, ou até mais, se você tiver disposição para isso. Mas não deixe de dar atenção, porque uma hora você também vai precisar da atenção de alguém. Você gostaria de ser visitado quando estivesse enfermo, quando você estivesse ali doente? Então por que não faz o mesmo? Vamos viver uma vida humilde. Às vezes estamos tão preocupados com tantas coisas nesse mundo, coisas exteriores, coisas do mundo, e não estamos preocupados em realmente fazer a vontade de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. Se você gostaria que as pessoas te ajudassem, faça o mesmo. Ajude, estenda a mão. Você não gostaria de ter uma mão estendida quando você estivesse passando por alguma dificuldade, seja qual for, financeira ou até outro tipo de dificuldade, que não fosse financeira, que alguém lhe estendesse a mão, que alguém que você pudesse confiar? Então, seja esta pessoa também na vida das outras pessoas. Viva uma vida humilde. Viva também uma vida para o outro e não só para você mesmo. Eu lembro lá em 1 Coríntios 10, se não me engano, versículo 24, vai dizer assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem, o das outras pessoas. Então, a palavra de Deus nos exorta a buscarmos sempre o interesse das outras pessoas. E assim, se as pessoas lá buscassem os nossos interesses também, seria um ajudando ao outro. Em Mateus 23, versículo 12, Jesus vai dizer assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Queridos, muitos se exaltam confiando em si próprio, em seus próprios méritos, e acham muitas vezes que as coisas acontecem ali ao seu redor porque eles estão sabendo fazer a coisa acontecer. Isso é deixar de ser humilde. Aí você não está sendo humilde. Você está sendo um pouco aí soberbo, prepotente, autossuficiente. Onde está a humildade nisto aí? Você achar que tudo está acontecendo ao seu redor ali é porque você está sabendo fazer as coisas acontecerem. Tem pessoas que contribuíram para aquilo estar dando certo. E acima de tudo e de todos está Deus, que está fazendo e permitindo acima de tudo que aquilo esteja dando certo na sua vida. Porque se Deus não permitisse, nada estaria indo à frente. Então seja humilde, reconheça primeiramente que dependemos de Deus, somos totalmente dependentes de Deus. E se as coisas estão dando certo é porque Deus está permitindo e abençoando para que dê certo. E muitas pessoas estão ao redor ali também, está contribuindo, talvez, para que aquilo esteja dando certo. Salmos 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Olha só. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós sempre faremos menção, nós sempre confiaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Então deixe de confiar nos recursos que esse mundo lhe oferece, seja carro, cavalo, seja o que for. Deixe de confiar na sua autossuficiência. Deixe de confiar em você mesmo, mas confie em Deus. Isso é mostrar humildade diante de Deus. Senhor, por mais capacitado que o Senhor tenha me feito aqui nesta área, eu sei que tudo só dá certo porque o Senhor está à frente. Tudo está dando certo porque a tua mão
está nesse negócio. Por mais capacitado que o Senhor faça o homem, nada podemos, se não for no Senhor, que faz com que todas as coisas deem certo e que nos fortalece. Reconheça isso, meu irmão. Seja humilde, não se exalte diante do Senhor, porque aquele que se exalta será humilhado. Agora, aquele que se humilha, a si mesmo se humilhar, Jesus disse o quê? Este será exaltado. Então, muitas vezes, a falta de humildade nos leva a confiarmos em nós mesmos, na nossa própria capacidade. Agora, se você quer ser honrado por Deus, então seja uma pessoa humilde. Você quer ser honrado por Deus? Você quer que Deus te honre? Olha o que diz a palavra de Deus, presta atenção. Se você quer que Deus te honre, lá em Provérbios 15, versículo 33, Provérbios 15, 33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Olha só, o temor do Senhor, que é o que você tem que ter de cara, de primeiro, temor do Senhor. O temor do Senhor é o quê? A instrução da sabedoria. Você vai se tornar uma pessoa sábia só em temer a Deus. Por quê? Porque todas as suas decisões, toda a sua vida vai ser orientada pela palavra de Deus. Lá em outra passagem, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E aqui em Provérbios 15, 33 diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Quando você teme, você é instruído pelo próprio Deus, pela sua palavra. E em seguida diz: e a humildade precede a honra. Você quer ser honrado? Você primeiro tem que ser humilde diante de Deus. Você sendo humilde diante de Deus, consequentemente você vai ser uma pessoa humilde na sua comunidade. Você vai ser uma pessoa humilde diante das outras pessoas também. E se você quer a honra de Deus, você precisa ser humilde. Porque a humildade precede a honra. Agora, aquele que não é humilde, ele não vai ter a honra de Deus sobre a sua vida. Tá certo? Eu vou te trazer aqui um exemplo do grande rei Nabucodonosor. Não sei se você já ouviu falar da história do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, aonde Daniel esteve ali com seus amigos, né? Daniel esteve ali, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados cativos para o reinado da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Mas o destaque que eu quero dar aqui é justamente do próprio rei Nabucodonosor, um rei que se exaltou, achou que tudo que ele fez foi devido ao seu grande poder. Tudo que ele tinha, ele achava que era pela força do seu próprio braço, seu próprio punho. Olha o que vai dizer o rei Nabucodonosor em Daniel 4, versículo 30. Falou o rei Nabucodonosor e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha só, ele está fazendo a pergunta, hein? Para que todos concordassem. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grande poder e para a glória da minha majestade? Olha, não para a glória do Senhor, mas para a majestade dele, para a sua própria majestade. Querido, neste momento aí, a essa altura aí da vida de Nabucodonosor, Deus teve que humilhar o rei, para que ele reconhecesse que a glória não era dele, e sim do Senhor, Deus eterno, todo-poderoso, que criou todas as coisas. Deus teve que fazer isso. E veja o que vai acontecer com o rei Nabucodonosor, a partir do versículo 31, Daniel 4, 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, e diz: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer ervas como os bois, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, e ele foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois.
O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas cresceram como as das aves. Olha só. Ele passou 7 anos, querido, vivendo como animal do campo. Como um boi. Como animal. Comendo capim, comendo erva do campo. 7 anos ali vivendo como animal. Cresceram as unhas, cresceram os cabelos. E todo aquele povo do seu reinado vendo aquilo acontecer. Mas a palavra dizia que seriam 7 tempos, seriam 7 anos. Ele depois poderia restituir. Então ninguém o matou, ninguém fez nada, porque tudo ali estava sendo propósito de Deus. Mas imagine as pessoas vendo aquele grande rei com toda aquela glória, aquela majestade que ele mesmo se exaltava, agora vivendo no campo como um animal, né? Durante 7 anos. E depois de humilhado e tirado do reino, ele vai passar justamente esses 7 anos ali. Mas depois desses 7 anos ele foi exaltado novamente ao seu posto de rei da Babilônia. Deus o coloca de novo como rei da Babilônia. E aí agora ele vai reconhecer. Agora ele bendiz, agora ele louva e agora ele glorifica a Deus, o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. No versículo 37, Daniel 4:37, ele vai dizer: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha só o que reconhece aí Nabucodonosor. Ele diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar àqueles que andam na soberba. Vamos deixar a soberba de lado, meu irmão. Vamos deixar o orgulho de lado, a prepotência de lado, a autossuficiência de lado. Agradeça todos os dias a Deus pelo que você é e pelo que você tem. Todos os dias agradeça a Deus, porque Ele permitiu você chegar até onde você chegou. Não foi mérito seu, não. Não foi méritos próprios, não. Não é porque você é a pessoa, não. Não é nada disso, não. Deus permitiu você chegar até aí, meu irmão. Se Deus não permitisse, você não chegaria aonde você chegou. Não espere ser humilhado por Deus para ser verdadeiramente uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde de espírito, uma pessoa humilde de coração diante do Senhor. E também diante das pessoas que lhe cercam. Seja humilde de espírito, seja humilde de coração. Sabe por quê? Porque como está lá em 1 Pedro 5, versículo 5, Deus resiste àquele que é soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Você quer estar debaixo da graça de Deus? Seja humilde, porque se você for uma pessoa soberba, achando que precisa mais do dinheiro do que de Deus, é porque o soberbo ele pensa assim: quando eu tiver dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou precisar mais de ninguém, vou viver minha vida tranquila, vou viver em paz. Só quem pode te dar paz é o próprio Deus, o próprio Jesus, né? Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. O dinheiro vai te dar uma paz falsa, passageira, fingida. Não é uma paz verdadeira. E às vezes a nossa soberba faz com que pensemos assim, que quando estivermos uma vida melhor financeiramente falando, nós vamos estar bem. Não, você está bem se você tiver Deus no seu coração. Entregue a sua vida hoje para Jesus. Receba Jesus hoje em sua vida como Senhor e Salvador, que mesmo você não sendo uma pessoa de condições financeiras boa, você vai viver feliz, você vai ter paz na sua vida, você vai ter paz no seu coração. Seja humilde e reconheça isto. Você não precisa das coisas materiais desse mundo para ser uma pessoa feliz e ter paz no seu coração. Você só precisa de Deus. E a prova disso é que muitas pessoas nesse mundo
que são abastadas, que têm muito dinheiro, que são bem financeiramente, muitas pessoas às vezes, né, passam por depressões, muitas tiram as suas próprias vidas. Então fica provado aí que quem preenche esse vazio existencial que há dentro de nós é somente Deus. Só o Espírito de Deus. E se você quer ter o Espírito de Deus preenchendo este vazio que existe dentro de você, você precisa se comprometer com Cristo, né? Porque o próprio João Batista disse: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, Jesus. Só Jesus pode nos dar o Espírito de Deus para preencher esse vazio que há no ser humano. Não é dinheiro, não são bens materiais, não é nada. Só o Espírito Santo pode preencher. E o Espírito Santo só nos é concedido quando nós entregamos nossas vidas para Jesus e nos comprometemos com Ele. Não adianta também dizer que tem Jesus e não se compromete com a palavra dEle. Você vai ficar vazio do mesmo jeito, sem o Espírito de Deus estar habitando dentro de você. Então que você entregue sua vida para Jesus hoje e desfrute, né, dos frutos do Espírito Santo. Ele vai preencher, ele vai trazer a plenitude para esse vazio que há dentro de você. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se quer dar os céus, seja humilde, reconheça isto, viva uma vida humilde diante do Senhor. Seja humilde com as pessoas, não de aparência, interessado em alguma coisa, mas verdadeiramente humilde, e você herdará o reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez te agradecemos, Senhor, por aqui estarmos, por mais esse dia. Te agradecemos pela noite que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte, esteja indo ao encontro de cada necessidade de filho teu, Senhor. Esteja ouvindo a cada oração neste momento. E que o Senhor nos conceda mais um dia e uma semana debaixo da tua graça e tua proteção, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.